Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance onde você estiver. Hoje, em nossa série Atos de Transformação, iremos estudar o capítulo 17 do livro Atos dos Apóstolos. O tema de nossa mensagem é a experiência missionária em Tessalônica, Bereia e Atenas. Lembro que desde o capítulo 16 estamos refletindo sobre acontecimentos ocorridos na segunda viagem missionária de Paulo. Nós iremos dividir o estudo deste capítulo em 3 partes. Primeira parte, a experiência missionária em Tessalônica. Vai do versículo 1 ao verso 9. Segunda parte, a experiência missionária em Bereia. Se inicia no verso 10 até o verso 14. A terceira parte, a experiência missionária em Atenas. Leremos do verso 15 ao verso 34. Buscaremos tirar lições destas experiências missionárias. Nosso primeiro ponto é a experiência missionária em Tessalônica. Eu não vou fazer a leitura destes primeiros versos bíblicos, mas peço a gentileza que você possa fazer esta leitura em sua casa. O texto nos diz que Paulo foi alvo da inveja dos judeus de Tessalônica. Acredito que todos nós já fomos alvos da inveja de alguém. Talvez alguém de sua igreja, do trabalho, de sua família ou de sua escola tenha inveja de você. Ou quem sabe você tem inveja de alguém. Não é fácil lidarmos com este sentimento. Inveja é um sentimento de angústia ou raiva que surge quando se deseja algo que pertence a outra pessoa. Pode ser caracterizada pelo desejo de possuir o que o outro tem, seja algo material ou algo como uma qualidade, amizade ou ainda o reconhecimento que a pessoa possui diante outros. A inveja é um desgosto com a felicidade do outro. Muitas vezes ela está ligada ao sentimento de inferioridade que o invejoso possui. É a cobiça da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. A inveja é um sentimento comum entre nós, seres humanos. É um dos 7 pecados capitais da tradição católica. Segundo a psicologia, a inveja pode ser sintoma de alguns transtornos de personalidade, como, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline ou o transtorno de personalidade narcisista. Algumas características de uma pessoa invejosa são competitividade, prazer em estar sempre à frente, não fazer elogios aos outros, subestimar ou diminuir as conquistas dos outros e exaltar a sua própria conquista. A expressão popular dor de cotovelo é usada para indicar que alguém está com inveja. Como lidar com a inveja? Por mais que ninguém goste de admitir, o primeiro passo para lidar com a inveja é aceitá-la. Você não consegue tratar de um problema enquanto não reconhecer que tem o problema. É claro que existem níveis diferentes de inveja e algumas pessoas chegam a cometer crimes por conta desse sentimento. Mas a inveja, enquanto pequena, enquanto está na fase inicial, pode ser trabalhada para que não se torne algo maior e que leve nós a cometermos atos pecaminosos com o fim de denegrirmos, de sujarmos a imagem daqueles a quem invejamos. Após o período de aceitação,
chega a hora de você entender por que sente inveja de uma determinada pessoa. O que ela tem, ou faz, ou ainda recebe de outros que provoca inveja em você. Não é simples fazermos essa análise. Primeiro porque dói na alma reconhecer o nosso pecado, reconhecer que somos invejosos. Em segundo lugar, porque exige um processo profundo de autoconhecimento, um mergulho sem medo em nós mesmos. Se você percebe que tem inveja de alguém, seja por qual razão for, procure aceitar essa verdade em primeiro lugar. Entenda que você tem dificuldades, limitações, que não é perfeito. Foque mais em si mesmo e menos em relação ao outro. Não fique se comparando com outras pessoas. Até porque se você quer se desenvolver e evoluir, as chances de chegar aonde almeja são muito maiores quando você está focado em si mesmo. Quando você busca se conhecer para crescer. A dica que posso dar a você é: busque alguém que você confia e que seja leal a você. E fale sobre este sentimento com ela. Se você percebe que este sentimento está tomando proporções maiores e prejudicando a sua vida em relação com alguém, então não hesite em procurar um psicólogo para te ajudar nesse processo. Um psicólogo poderá te ajudar a vivenciar um profundo processo de autoconhecimento que contribuirá para você vencer o sentimento de inveja. O que fazer quando percebemos que estamos cercados por pessoas invejosas? Eu quero apresentar a você 6 dicas para lidar com pessoas invejosas. As 6 dicas que vou apresentar, extraí do blog vitude.com, um blog de saúde mental, voltado para psicólogos. E como saber que estamos cercados por pessoas invejosas? Vou lhe dar algumas dicas para que você possa perceber o comportamento de algumas pessoas que te cercam, se é um comportamento de alguém invejoso. Os invejosos possuem estas características. São competitivos e querem sempre estar à frente. Não costumam fazer elogios aos outros. Sentem prazer em criticar. Subestimam as conquistas dos outros. Desvalorizam o que os outros fazem e exaltam as suas conquistas e suas realizações. Não demonstram felicidade com o sucesso alheio. Então vamos às 6 dicas que podem ajudar você a lidar com pessoas invejosas. Espero que você não esteja passando por isso. Mas preste atenção. Primeira dica: tente conversar. Antes de tomar qualquer medida, que tal tentar conversar com uma pessoa que demonstra inveja de você? Um papo leve, sincero, agradável pode ser a solução. Caso a inveja dele seja consequência de uma baixa autoestima, por exemplo. Quem sabe ele ou ela se sente acolhida e repensa suas atitudes ao perceber que está com uma atitude nociva com relação a você. No entanto, se a pessoa realmente for agressiva, mentirosa, te caluniar, de alguma forma demonstrar maldade com relação a você, não medindo esforços para tomar o que você tem, então uma conversa pode não ser a melhor alternativa. Nesses casos, procure se afastar
e evitar convívio com esta pessoa. Segunda dica: não fale sobre a sua vida pessoal e profissional. Os invejosos costumam gostar de ouvir sobre a vida alheia, apenas para terem a oportunidade de se demonstrarem superiores. São competitivos e não admitem ficar para trás. Portanto, evite falar sobre suas conquistas, desejos e realizações. Por outro lado, os invejosos comemoram seus fracassos e dificuldades. Por isso também deixe de falar sobre suas derrotas, suas falhas, seus medos. Eles irão utilizar isso para se exaltarem e farão com que você se sinta mal. No geral, evite conversas profundas sobre a sua vida e não permita que a pessoa invejosa tenha acesso aos seus planos e sonhos. Quanto menos ela souber, melhor. Terceira dica: sinalize a situação para os seus gestores, se possível. Caso a pessoa invejosa esteja no ambiente de trabalho e você seja obrigado a conviver com ela todos os dias, tome cuidado. Se a inveja estiver passando dos limites, sinalize os seus gestores de forma madura e consciente sobre o que está acontecendo. Se possível, e for do seu interesse, peça a transferência da área para evitar um contato muito contínuo com a pessoa em questão. Conversar com seus superiores sobre a situação é a maneira mais eficaz para evitar possíveis transtornos no ambiente de trabalho. Dessa forma, eles estarão conscientes e tomarão as atitudes que considerarem necessárias sem que você precise se expor demasiadamente. Quarta dica: em alguns casos, a inveja alheia incomoda tanto que acaba trazendo angústia e gerando momentos muito ruins para quem sofre com os invejosos. Nesses casos, pode ser muito interessante fazer terapia para expor o que você sente e aprender a lidar de maneira mais inteligente com as pessoas invejosas. Quinta dica: não mude quem você é. A pessoa invejosa é quem precisa resolver as suas questões e não o alvo da inveja. Se em algum momento você já sentiu culpa ou pensou em mudar quem é por conta do invejoso, liberte-se e busque outras maneiras de amenizar a situação. Um comportamento muito comum de quem sofre com os invejosos é começar a repensar as suas atitudes para amenizar a inveja alheia. Com certeza isso não irá solucionar os problemas e ainda trará mais frustrações. Sexta dica: mostre ao invejoso que ele também possui qualidades. Se a causa raiz da inveja for o sentimento de inferioridade e o invejoso em si não estiver fazendo nenhum mal a você, te prejudicando, te angustiando, mentindo sobre você, caluniando, procure elogiá-lo. Ao ressaltar as suas qualidades e valorizar seus pontos positivos, pode ser que ele perceba que é alguém tão especial quanto qualquer outro. Criar o hábito de elogiar mais pode ser uma ferramenta poderosa para diminuir a inveja e criar um ambiente mais harmonioso, em que todos se sintam valorizados e gratos. Eu concluo essa fala sobre a inveja com as palavras de Tiago, capítulo 3, verso 14 ao 16. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Vejamos que lições podemos tirar da experiência missionária de Paulo em Bereia. A experiência missionária em Bereia.
Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. E imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. A experiência mais notória ocorrida em Bereia foi a forma como os da sinagoga de Bereia receberam os ensinos de Paulo. Diferentemente dos de Tessalônica, eles receberam com grande interesse e buscaram todos os dias verificarem se tudo que Paulo ensinava estava em acordo com as palavras das Escrituras. Eles se abriram para o ensino de Paulo, mas não o abraçaram sem antes verificarem se tudo estava em conformidade com os ensinos dos profetas. Essa é a grande lição dos bereanos para nós. Precisamos aprender a ouvir. Isto significa não nos fecharmos para o que nos trazem de novidade sem antes consultarmos a palavra de Deus para verificarmos se o novo está em conformidade com a Bíblia. Muitas vezes o que aprendemos no passado e trazemos como verdade não corresponde com exatidão ao que está na Bíblia. Por isso precisamos estar abertos a todo ensino bíblico e não rejeitarmos sem antes averiguarmos se está em conformidade com a totalidade da Bíblia. Por outro lado, muitas vezes abraçamos algumas mensagens agradáveis aos nossos ouvidos e que soam como novidade e verdade, mas que não corresponde ao que está na Bíblia. Por isso, devemos sempre buscarmos confirmar se o que nos ensinaram é correto à luz da palavra de Deus. Podemos errar ao rejeitarmos um ensino, porque ele confronta o que acreditamos ser verdade. Assim também podemos errar ao abraçarmos um ensino considerando uma verdade. Podemos cometer estes dois erros se não buscarmos conferir tudo o que aprendemos e ouvimos na Bíblia. Os bereanos poderiam ter perdido a salvação se rejeitassem a palavra do apóstolo Paulo. Eles ouviram, embora fosse estranho para eles, mas eles ouviram, buscaram averiguar nas Escrituras se tudo estava em conformidade, para depois crerem no ensino de Paulo. Mas se eles já tivessem rejeitado, porque a teologia judaica não aceitava Jesus como o Messias, eles teriam perdido a salvação. O salmista faz a seguinte afirmação a respeito da palavra de Deus. Salmos 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, é o instrumento que Deus utiliza para iluminar os nossos passos e clarear o nosso caminho. É por meio dela que você deve avaliar todo o ensino que recebe. Vejamos agora que lições podemos tirar da experiência missionária de Paulo em Atenas. A experiência missionária em Atenas. Quero convidar você a ler comigo dos versos 15 ao 34. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos.
Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Como em todas as cidades que havia passado, Paulo iniciou sua pregação na sinagoga da cidade, onde ele ensinava a judeus e gentios que lá frequentavam. Despertado por um sentimento de indignação devido aos muitos altares que encontrou em Atenas, ele passou a pregar na praça da cidade, local este que provavelmente era usado para o comércio da cidade. Um grupo de filósofos, epicureus e estoicos, ouvindo Paulo, desejaram saber mais sobre o que ele estava ensinando. Então o levaram para falar no Areópago. Este era um local onde os sábios de Atenas usavam para debaterem entre eles diversos assuntos. Uma espécie de universidade onde os acadêmicos se encontravam para aprenderem uns com os outros. Os epicureus acreditavam que o prazer era o principal objetivo da vida. Tentavam viver de forma tranquila, buscando rejeitar toda espécie de dor. Eles eram hedonistas e acreditavam que os deuses não estavam preocupados com os homens. Não acreditavam na vida após a morte. Defendiam o não determinismo da vida. Os estoicos acreditavam que a prática da virtude era suficiente para alcançar uma vida bem vivida. O estoicismo ensina o desenvolvimento do autocontrole como meio de superar emoções destrutivas.
Por isso, eram pessoas frias, indiferentes às emoções. Esses pensadores acreditavam que tudo que existe estava sob a determinação de uma força cósmica, harmônica, e que a virtude estaria em viver em acordo com o seu desígnio. Tudo está ligado com o universo que, em certo sentido, é quase um Deus impessoal para eles. A morte é compreendida como um retorno para esta força cósmica impessoal, a fim de se reiniciar o ciclo da vida. Eles não acreditavam num mundo criado por um Deus pessoal. Eram fatalistas. Acreditavam que o homem não era responsável por seus atos. A vida para eles não tinha um sentido claro. Paulo, para lhes apresentar o conceito de Deus e da vida, faz referência a um dos altares que eles tinham na cidade. Um altar construído para um Deus desconhecido. No 6º século antes de Cristo, havia uma história de que um poeta de Creta, chamado Epimenides, livrou o povo de Atenas de uma terrível praga, clamando a um Deus que o povo nunca tinha ouvido falar. Um altar foi construído a esse Deus como agradecimento. E os atenienses passaram a chamá-lo de o Deus desconhecido. Paulo afirma que o Deus que eles não conheciam era o Deus que ele estava apresentando a eles. E vamos destacar algumas características que Paulo apresenta a respeito do nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a eles. Primeira característica, ele é o Criador de todas as coisas. O mundo não é uma obra do acaso ou de uma força impessoal. Existe um Deus por trás da criação e que governa sobre toda a criação. Isso implica dizer que o mundo tem uma razão de existir. Eu e você existimos para que Deus seja glorificado por meio de nós. Existimos para Ele. Segunda característica, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo diz com essas palavras que Deus não depende dos homens. Ele não é servido por mãos humanas. O que Paulo está dizendo é que Deus não existe porque os homens dão vida a Ele. Deus existe porque Ele é real e dá vida a todas as outras coisas. Ele é quem provê ao homem e não o homem a Ele. Terceira característica, Deus é soberano. Paulo afirma que Deus estabeleceu todas as coisas conforme a sua vontade. Ele colocou cada povo onde desejou e formou toda a humanidade a partir de um só homem, mostrando a eles que a vida não é um ciclo sem propósito, mas que caminha sob a direção de Deus para o cumprimento de sua vontade. Quarta característica, Deus deseja ser encontrado pelos homens. O apóstolo mostra que Deus usa sua soberania para que os homens pudessem encontrá-lo. Deus, ao longo da história humana, vai deixando marcas de seu poder e de sua revelação para que, tateando, possamos encontrá-lo. Quinta característica, Deus é o autor e sustentador da vida. A afirmação de Paulo de que nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos, deixa claro que Deus é o autor e sustentador da vida. Não existe vida fora dele. A segunda morte descrita na Bíblia, para aqueles que não creem em Jesus Cristo, é a ausência eterna de vida. É uma vida eterna de dor, sofrimento, culpa, remorso, vazio, solidão, de tudo que chamamos não vida. Por isso Jesus morreu por nós, pecadores, para que possamos ser reconciliados com Deus e participarmos de sua vida eternamente. Sexta característica, Deus não quer ser
identificado por meio de uma imagem. Paulo diz aos atenienses que Deus não deseja ser identificado por meio de uma imagem. A construção de uma imagem diminui Deus, limita a nossa visão e compreensão a respeito dele. Deus ignorou este pecado, retendo o juízo sobre os homens, mas o tempo de salvação chegou em Jesus Cristo. Por isso, todos os povos são chamados ao arrependimento. Sétima característica: Deus proveu salvação a todos os homens. Paulo apresenta a graça de Deus de forma clara. Deus foi paciente para com todas as pessoas do passado, pelos pecados e pela ignorância deles. Essa frase não significa que Deus não os considerou culpados, mas que reteve a sua ira. Mas esse tempo acabou. E agora ordena a todos os homens que se arrependam e creiam no Salvador, Jesus Cristo, seu único Filho, a quem ele ofereceu em sacrifício pelo nosso pecado. A fé em Jesus é o único meio que nós homens temos para nos livrarmos do dia do juízo, o dia em que, com justiça, Deus há de julgar o mundo por meio de Jesus, a quem ele ressuscitou dos mortos, mostrando a nós, por este ato, que da mesma forma seremos ressurretos, alguns para a salvação e vida eterna, outros para o castigo e o sofrimento eterno. Eu finalizo essa reflexão perguntando a você: como você recebe essa mensagem de Paulo? Qual resposta você dá a Jesus, que na cruz promoveu a possibilidade de salvação para os que se arrependem e creem nele como seu Deus e Salvador? Qual é a sua resposta para Jesus? Espero que você entregue sua vida a Jesus e viva todos os dias de sua vida para servi-lo. Ele quer te dar vida eterna. Deus te abençoe grandemente.